Bom dia. Tudo bem por aí? Eu não sei não, hein? Estão sentindo frio, alguma coisa? Tá tudo bem? Aperte os cintos, vamos... Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Preste atenção nessa canção agora. E apesar dessa glória que tem, Senhor, e apesar dessa glória, tu te importa, Senhor, comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. ah, Senhor, o que nos une é muito maior, ó Deus, do que os nossos olhos podem ver, do que a nossa mente, Senhor, possa um dia entender. A ação da cruz, Senhor, ela excede o sentimento, Pai. Senhor, que nessa manhã a gente venha compreender um pouco, Senhor, o poder e o sentido, Senhor, da palavra amor, das suas ações, Senhor. Nos leva cativo agora a Ti, Senhor. Que a nossa mente, Senhor, venha ser agora, Senhor, alinhada com o céu e com tudo, Senhor, que está descrito e desenhado para nós essa manhã. Que não venha ser uma palavra a mais, nenhuma palavra a menos, Senhor, mas que nós venhamos sair daqui com tudo que o Senhor quer que nós venhamos sair. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios
1 Coríntios, capítulo 1, o verso 22. Ele relata a busca de alguns por poder, outros por sinais, outros por milagres. Cadê? Ajuda aí. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aí você me pergunta, pastora, mas por que o Cristo crucificado? Porque Jesus, o Cristo crucificado, ele mostra para mim e para você que ele não tem poder. Ele de forma humana poderia fazer qualquer coisa a mais mediante a tudo que ele tinha, porque nós acabamos de cantar aqui, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és absoluto. Esse poder já estava com ele, mas ele não utilizou dele na cruz. Um Cristo crucificado não manifesta poder. Um Cristo crucificado manifesta o quê? Amor. Pregar sobre um Cristo crucificado se refere a isso. Um dos últimos atos de Jesus, antes de ser levado para o sumo sacerdote, quem aí lembra o que aconteceu? Qual foi o último ensinamento que o Senhor ele reservou para os seus discípulos? Antes mesmo dele ser traído, dele ser rejeitado, antes mesmo dele ser esquecido e abandonado, inclusive pelos seus discípulos. Ele perdoou antes. Ele chamou todos à mesa. E muito antes da mesa, aconteceu um fato. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 13. Que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o... Sabe por quê? Ir para o céu é muito pouco para Jesus. Ele foi direto para o Pai. Ele foi direto para o braço do Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para onde? Para o Pai, para Deus. Assim levantou-se da mesa e tirou a sua capa. Na sua versão aí fala uma outra veste? Tirou a sua? Tem alguma versão aqui que fala diferente de capa? E colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os
com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Sabe por quê? Pedro perguntou: eu não mereço. Eu não mereço. Mas o Senhor vem nos ensinar que não é por merecimento. É sobre amor. É sobre pertencimento. É sobre ser. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, Pedro. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. E Jesus, com todo amor, ele fala: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos, minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Ele sabia quem iria abandoná-lo. Ele sabia quem iria virar as costas para ele. Mas mesmo assim ele decidiu amar. Difícil isso, não? Porque quem na sua humana sabedoria e conhecimento... O rei não é agora não, tá, amado? Isso, volta. Fica à vontade que eu vou chamar, tá? Quem na sua humilde sabedoria, sem envolvimento da alma, sentimentos ou emoções, quando tocado por uma traição, por uma frustração, por uma situação que tira sua paz, em vez de julgar, em vez de até mesmo falar e fazer coisas que não devem, vai demonstrar um amor, um cuidado e um zelo. Quer seja família, quer seja amigo, quer seja líder, quer seja o seu líder no trabalho, enfim. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo. E por isso diz que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticardes. Queridos, Jesus, ele estava com seus discípulos. Era uma quinta-feira. Os discípulos estavam perplexos com o fato de Jesus ter deixado bem claro para eles o que iria acontecer nos próximos minutos, segundos, dias e horas. Ele seria entregue, de fato,
ao sumo sacerdote. A pessoa que mais perseguia ele naquele exato momento. O ambiente não era alegre. O ambiente não era favorável. O ambiente não era uma celebração com muita alegria, com uma mesa posta maravilhosa em que todos celebravam alguma coisa. Não, o ambiente era tenso. Era noite. A alma dos discípulos, elas estavam cheias de dúvidas, não estavam entendendo muita coisa, aflitos. Jesus mergulhado na sombra da onde? Da cruz, porque a cruz já iria ser apresentada para ele nos próximos dias. E aí Jesus olha aquela cena dos discípulos se aproximando à mesa, se organizando para sentar à mesa. Porque ele verdadeiramente desejava aquele momento antes de acontecer o que precisava acontecer. Ele ansiava por estar à mesa com eles, mesmo tendo traidor e todos aqueles que iriam abandoná-lo. Ele ansiava por aquele momento. E aí ele falou assim, não, mas não pode ficar só aqui. Sabe por quê? Os discípulos eram orgulhosos. Os discípulos, eles já brigavam entre si. Quem tem primazia? Quem é o melhor? Quem fala melhor? Quem toca melhor? Quem se expressa melhor? Quem é o mais desejado entre o povo? Já existia uma comparação. Já existia uma competição. O cordeiro da Páscoa já estava assado. As ervas amargas já estavam à mesa. O pão sem fermento também já estava. O jarro com vinho também. Ao lado ele preparou uma bacia. Ele preparou as toalhas. Ninguém sabia do que ia acontecer. Até porque nós não temos uma referência anterior do próprio Cristo se colocando naquele lugar. As pessoas se assentavam à mesa sem antes lavar os pés. Ali naquele caso, os discípulos, eles sentaram ali sem antes lavar os pés. Sabe por quê? O orgulho era tão grande. Eles podiam entre si. Vem cá, Pedro. Eu lavo o seu pé. Amém, Mateus. Então tá. João, vem cá, agora é a sua vez. Mas não. O orgulho era tanto que eles se assentaram à mesa sem lavar os seus pés. Aí você me pergunta, mas pastora, por que disso? Por que lavar os pés? Jerusalém, ela está no meio de um deserto. As sandálias, como que chamava alpargatas, né? Alpargas. Eram abertas. Eles sentavam à mesa para comer e o mínimo de higiene necessário era o quê? Os pés, o lavar os pés era um papel muito humilde de um servo. Preste bem atenção. O costume da época, o anfitrião, ao receber um hóspede, providenciava uma vasilha com água e um escravo para lavar-lhe os pés. Era comum o anfitrião se curvar ao receber o hóspede, beijá-lo, e então oferecia o seu servo para lavar os pés. Só que os discípulos eram muito orgulhosos para fazer isso entre si. Então eles se assentaram à mesa sem lavar os pés. Aliás, ao redor da mesa, ali havia aquela
tão grande discussão de sempre. Quem é o maior? Referência, Marcos 9, 33 ao 36. E quando Jesus olha essa cena tão distante da ação, do sentimento, da emoção que estava dentro dele, de abnegação e de sacrifício que faria, porque Jesus iria para a cruz, totalmente diferente de todas as ações que os discípulos estavam tendo ali, no que iria anteceder a mesa da ceia. Seria a última. Jesus toma uma decisão inusitada, porque ninguém esperava aquilo dele. O Senhor, Ele é tão amoroso, tão querido, tão amável, que Ele nos ensina não somente no falar ou nas suas ações. Ele vai arrumar um jeito de deixar lúdico. Ele vai... No nosso tempo hoje tem aquela coisa, né? Precisa desenhar para você entender? Se for necessário, o Senhor desenha. E foi isso que Ele fez. Ele preparou a bacia, preparou os panos. E demonstrou de maneira muito prática aos seus discípulos o lugar mais alto que a gente pode encontrar. Ele não precisava. Ele não precisava. Mas para quebrar a arrogância e o orgulho, é necessário quebrar alguns princípios e valores que este mundo nos apresenta. Nós precisamos ser os filhos que vão guardar princípios e valores eternos que estão na palavra do Senhor e já foi revelado. A gente não tem que trazer para dentro das nossas casas os costumes de hoje. O ambiente é constrangedor, os discípulos estão recebendo aquele famoso tapa de luva. Pedrão, né? 880. Ele pensa com a cabeça, com o coração e com a boca. Porque a mesma hora em que ele pensa, ele fala. Judas estava ali também na mesa. Todos estavam limpos, menos Judas. Pois ele não era convertido, ele era convencido de algo. Ele já tinha descido as águas, sim. Mas ele ainda não tinha, mesmo estando com o próprio Jesus ali, do lado dele, ele ainda não tinha encontrado ele dentro de si. E após a ceia ali, aquele momento, em meio a tudo que já tinha acontecido, tanto do lavar aos pés, quanto da ceia, ele é tomado pelo pai dele. Quem era o pai dele? Satanás. E ele é tomado por algo que não vem de Deus. E ele se levanta daquela mesa, mesmo depois da ação do lava-pés, e segue para onde? Para trair Jesus. E é isso que o próprio Jesus orienta. Sentado à mesa, ele vira para Judas, dá um pedaço molhado para ele, identificando para alguns mais próximos quem era o traidor. E ele olha para Judas e fala: vá, Judas, termine, vá e faça o que é para ser feito. Judas, ele já está tomado por um poder que não é o do Senhor. E o Senhor vê, ele olha, está endemoniado, totalmente tomado. Judas zomba. Não era só a traição, era o olhar de Judas para Jesus. Você está me pedindo para ir? Eu vou.
pega a sua bolsa, se retira daquele ambiente, se retira da mesa e vai. Todos já tinham passado pelo o lavar regenerador do Espírito Santo. E quando isso acontece de maneira verdadeira, você não precisa sempre estar debaixo dessas águas regeneradoras. Você só precisa fazer a manutenção, lavar os pés com frequência, buscar a santificação, buscar a purificação. E Jesus, ele vem nos ensinar, maior é o que serve. O lugar mais alto que você pode estar é se curvando para lavar os pés do seu irmão, para servir alguém. Aí você me fala, mas pastor, ainda hoje então é necessário haver essa ação do lava-pés? Não. Só que o entendimento dessa ilustração, ela precisa ser real na nossa vida. Não é o se dobrar para lavar os pés de alguém. Mas é você quebrar o seu orgulho e deixar de querer ter razão sempre e perdoar. Liberar perdão, procurar para se consertar. O nosso maior erro é querer sempre ter razão, não querer se dobrar, simplesmente porque o nosso ego e o nosso orgulho é tão rígido, que te impede de se dobrar e de se render. Deixa eu te falar, enquanto ainda existir isto dentro de você, e você não deixar Jesus te tocar, te lavar, você não vai conhecer e não vai participar da mesa da maneira que Ele lhe apresenta. É reconhecer o próximo como uma pessoa maior que você. Para muitos isso é muito difícil, porque o seu eu, o seu ego está tão entronizado em um trono que nunca ele vai querer colocar uma outra pessoa no seu lugar. A humildade é a porta de entrada do reino. Jesus faz o papel, presta bem atenção, o costume da época, nessa ação era dividido em duas pessoas. O anfitrião, ele preparava o seu servo para preparar tudo o que estava acontecendo ali. Ele ia lá, preparava, pedia para o servo preparar. O anfitrião beijava, recebia, recepcionava. Quem lavava os pés era o servo. Jesus, nessa ação, ele fez a atitude do anfitrião e fez a atitude do servo. Ele fez tudo. Ele se despiu das suas vestes. Ele pegou a toalha. Provavelmente era uma toalha maior. E ele dobrou na sua frente. Prendeu. Vem aqui, Rê. O se dobrar, para muitos, dentro da religião, é difícil. Porque a religião apresenta que você precisa ser perfeito. Que você não pode se dobrar. Que você não pode servir. Você já está num lugar muito alto. Você já está num lugar de destaque, de alcance. Mais de 10 mil seguidores. 5 milhões, eu sei.
Cada dia mais o mundo vai nos levar para um lugar que o nosso coração não precisa estar. Os nossos olhos, eles nos levam para lugares que confundem a nossa alma, confundem o nosso espírito. O corpo sempre vai ser a movimentação para com o mundo. A alma sempre vai apresentar a condição real da sua vida. E o Espírito, ele sempre vai te ligar a Deus. Só que muitas vezes o Senhor tem nos chamado para a intimidade com Ele. E a gente está só preso, não onde os nossos olhos podem ver. Se dobrar e lavar os pés dos discípulos naquele momento. Era o lugar e o ambiente onde o Senhor encontrou para ensinar a humildade. Para ensinar o nome do lugar onde seria a porta do reino dele. Ele fez isso com todos. Ele não fez isso apenas com João, Tiago. Ele fez isso com Judas. Ele fez isso com Pedro, que negaria ele na sequência 3 vezes. E após a última negação, ele olharia nos olhos de Pedro e falaria: Pedro, Pedro, ontem mesmo nós estávamos à mesa. Que é isso, Pedro? Ele não precisava. Ele pegou os pés de todos, secou. Em amor, em reverência, em humildade. Nos falta humildade. Nos falta clareza nos movimentos. Vamos abrir agora aqui. Em Mateus 5. Verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se deles quem? Os discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado. Isso daqui, é o que mais falta hoje em dia. Porque gente para colocar fogo em situações que já são realidades e conflitos é o que mais tem. Pessoas que encontram em Deus esse lugar de pacificação. É o que mais a gente precisa. Volta. Porque eles serão chamados o quê? Falar e reconhecer que você é filho de Deus precisa ser encontrado nas suas ações essa motivação. Não adianta falar que é filho e filha de Deus se você não pacifica o lugar aonde você chega. Se o lugar aonde você chega se transforma a partir do momento que você chegou em ruína, desgraça, contenda, fofoca, alguma coisa aí tem. E não vem dele. Somente os pacificadores serão chamados filhos de Deus.
Bora. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Não pense que toda perseguição que você tem é por quem você é e pelo que você faz. Às vezes você está passando uma situação e fala assim, meu Deus, por que eu estou passando isso? Às vezes é por causa de coisas que você fez que não era para ter feito. Não é toda perseguição que vai revelar que você está no caminho certo e está fazendo o que de verdade é necessário. Preste bem atenção. Sofre perseguição por causa do quê? Ele é muito claro. Não tente trazer para você a glória de uma perseguição que não é por justiça. É por contenda. É por orgulho. É por inveja. É por comparação. É por causa de competição. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Próximo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mentindo. Por minha causa. Praça. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor nosso Deus não tolera soberba, não tolera arrogância. A humildade, ela é um portal de honra. É a porta de entrada do reino. Que eu e você possamos nos desprender de toda e qualquer vaidade, de orgulho nessa manhã. Desde se arrepender, de pedir perdão, de deixar de querer ter razão. Gente, isso influencia todos os relacionamentos da nossa vida. Quer aqui e quer aqui. Porque se eu não sei reconhecer, eu também não sei buscar o perdão. Jesus, ele escreveu com uma tinta que nunca borra. Ele fala uma linguagem que nunca erra. Ele age com uma mão que nunca falha, nunca agride, sempre tem zelo, tem amor, tem cuidado. Nessa manhã, de verdade, se renda a Ele. Escolha o caminho mais certo nessa manhã, antes de participar da mesa. Se arrependa, se desarme. O Senhor, Ele te ama e Ele te desejava nessa manhã. Muitos aqui tiveram que vencer a chuva, a caminha gostosa, para dizer um sim para Ele, né? Se permita ser tocado por Ele. Se permita ser lavado por Ele nessa manhã. Antes mesmo de participar da mesa. A cruz revelou a humanidade de Jesus, como também no terceiro dia revelou o seu poder e soberania. Ele não precisava deixar o último ensinamento acerca da humildade para os discípulos, mas era necessário. Eles ainda iriam passar várias coisas para fazer a história do Evangelho acontecer e hoje chegar a mim e a você. E uma das coisas que eles precisavam para seguir em frente era de humildade. Não importa saber quem é o maior. Não importa saber quem fala melhor. Até porque se Deus usa os improváveis, por que você quer ser alguma coisa?
Ele nos usa na nossa incapacidade mesmo, porque não é nada nosso, é tudo dele. O amor de Deus, ele nos constrange e nos envergonha diante de tamanha bondade, de tanto poder, de tanta graça imerecida, de tanta misericórdia. Porque vamos combinar, gente, nós somos pecadores, somos difíceis, somos cabeça dura. O Senhor está mostrando a direção, o Senhor está falando, vai por esse caminho, não vai por esse. Mas a gente é teimoso, a gente quer fazer da nossa maneira, a gente quer obedecer a alma. E aí a gente no final não fica feliz com o resultado. Mas o Senhor desde sempre estava falando, vai por aqui, filho. Tem coisas que você está vivendo que não era para você viver. Simplesmente porque você escolheu optar a ouvir a sua alma e não a voz do Espírito. O Espírito Santo do Senhor, ele só vai convencer você de coisas que você já deixou ele entrar na tua vida e te tratar. Ele não vai te lembrar de coisas que você ainda não viveu. Então, se você quer adentrar num nível maior com ele, se permita viver também experiências que você nunca viveu com ele. Ele sempre disse sim para você. Só que você nem sempre disse sim para ele. Talvez você optou por uma outra coisa. O cristianismo, querido, na prática, ele precisa descer dos altares. Ele precisa deixar os microfones e se tornar uma maneira muito prática do dia a dia ordinário, da nossa vida cotidiana. Servir é melhor do que ser servido. Servir é melhor do que ser servido, porque se você serve, é porque você tem amor para dar, tem alegria para dar, os seus olhos brilham, você reconhece que o outro é maior que você. Às vezes nós queremos os nossos direitos e nós viemos à casa do Senhor, ao altar do Senhor, buscando os nossos direitos adquiridos mediante o que a gente já viveu com Cristo. Só que a igreja não é lugar de direitos. Pastora Vanessa, como que chama mesmo o lugar onde é colocados os direitos das pessoas? Juiz, tem um juiz lá. Tribunal. Igreja é lugar de renúncia. Igreja é lugar de sacrifício, é lugar de você morrer. É lugar de você falar para a tua alma, aqui você não manda. Aqui você é dominada. E quando você sair daqui também, tá? Não é só aqui na igreja não, tá? Você domina a tua alma lá na tua casa. Você domina a tua alma lá na sua empresa, em nome do Senhor Jesus. Você domina a tua alma onde você se relacionar com pessoas. Deixa de ser emocional. Traga a consciência do Espírito para dentro da sua cabeça. Traga a sua intimidade com Deus na tomada de decisão a todos que estão à sua volta. A mesa do Senhor está posta. E o Senhor hoje, Ele quer lavar os seus pés. O Senhor hoje, Ele quer te lavar. E não é só o pé não. Tá que nem Pedro, depois que entendeu mais ou menos o que estava acontecendo. Precisa lavar o pé então, Jesus, para ser? Então lava o pé, lava a mão, lava o corpo, lava tudo. Só que esse mesmo Pedro, intenso, 880, da mesma maneira que ele pediu ali, Senhor, me lava, me purifica. Foi o mesmo que traiu e negou a ele 3 vezes no dia seguinte. Sabe o que eu entendo com essa passagem, querido? Que o Senhor nos ensina a perdoar antes mesmo da cruz.
Ele já sabia tudo o que ia acontecer, quem ia trair, como que ia ser. Mas antes do caminho, ele já liberou perdão. Ele já, Pedro, te perdoo, meu querido, vem cá, deixa eu lavar seu pé. Judas, eu sei que vai acontecer, meu querido. Sabe qual foi o mal de Judas? Para a gente finalizar aqui, se Judas tivesse, ele se arrependeu. Ele foi pegar aquelas moedas e foi levar ao sumo sacerdote lá. Só que é aí que está o erro. Ele se arrependeu de maneira certa, mas ele foi buscar quem não devia. Ele devia ter pegado aquelas moedas e ter ido para a cruz. Não adianta a gente se arrepender e continuar na religião. A gente precisa voltar para quem é de verdade, o Senhor da nossa vida. Ele deveria ter voltado para a cruz, ele deveria. E se ele voltasse, eu tenho certeza, o fim dele não seria o que a gente conhece. Porque o Senhor, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é um pai de amor. Ele zela por nós, mesmo a gente errando, mesmo a gente escolhendo o errado, mesmo o nosso orgulho, nosso ego sendo muito maior do que a gente. Ele poderia ter escolhido a pessoa diferente. Lembra que eu falei para vocês que o Espírito Santo, ele não vai nos convencer de coisas que a gente não deu oportunidade para ele falar para a gente? Judas não deu. E olha que ele teve Jesus de uma maneira como poucos. Ele estava do lado do mestre. Ele estava ouvindo do lado de outros. Eu não sei você, mas a minha humilde imaginação santa fica tentando entender a grandiosidade de estar num ambiente onde Jesus, ele veio em carne e osso e ensinou tudo isso de uma maneira tão presente, tão real. E ele não conseguiu ser atingido. Só que a própria palavra nos revela sobre cauterização. Tem gente que está tão dura por dentro, tão cauterizada, que não consegue se quebrantar aos pés da cruz. Não consegue se voltar, não consegue olhar a Deus com um olhar diferente. É uma pessoa tão materialista, tão fixada no que pode ver, no que pode tocar, que falar sobre Jesus, falar sobre essa esfera, falar sobre o reino do Espírito é bobeira. O Senhor hoje, Ele quer nos lavar, e não é só os pés. Ele quer lavar nossa mente, quer lavar a nossa alma. Ele quer tocar a nossa vida. Se coloque de pé no seu lugar. Do céu, o Deus Emmanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me até transbordar. Ah, Senhor, que essa manhã, Senhor, seja reveladora, Senhor. Que nós venhamos nos encontrar. Que nós venhamos, Senhor, a olhar para Ti sobre a cruz, sobre a mesa da ceia, sobre o Seu ato, Senhor, de lavar os pés dos discípulos.
Precisamos ser melhores. Nos desafia sim, Senhor, a ser melhores aonde nós estamos, aonde o Senhor nos colocou.